Bom dia, boa tarde a todos. Conforme já comentado pelo professor Milton, hoje eu apresento a minha dissertação de mestrado, que teve como tema a manufatura aditiva de compósito à base de neodímio e ferro-bório por deposição por energia direcionada a laser, sendo que esse trabalho foi desenvolvido através de uma parceria do LMP com o Magma e teve como orientador o professor Milton Pereira e co-orientador o professor Paulo Antônio Pereira Vendalza. Essa é a estrutura da apresentação. Ela inicia com uma introdução e contextualização. Posteriormente, são apresentados os objetivos, os materiais e métodos, os principais resultados, as conclusões e algumas sugestões para trabalhos futuros. Os elementos de terras raras representam um grupo de 17 elementos químicos da família dos lantanídeos, em conjunto ao hidro e ao escândio, que possuem propriedades químicas particulares, mas semelhantes entre si. Esses elementos eles são aplicados em tecnologias avançadas e, por isso, passam por uma contínua demanda passam por um contínuo aumento de sua demanda global, conforme ilustra esse gráfico da produção de minas de óxidos de terras raras em função de diferentes países e diferentes décadas. O Brasil é o país com a segunda maior reserva de elementos de terras raras do mundo. No entanto, o país ainda apresenta índices de produção relativamente baixos, principalmente quando comparados a outros países. Então, nesse contexto, a pesquisa, o estudo e o desenvolvimento de tecnologias nacionais vinculadas aos elementos de terras raras são direcionadores estratégicos que ampliam o potencial econômico do país no respectivo setor. Uma das principais aplicações dos elementos de terras raras é na fabricação de materiais ferromagnéticos. Os materiais ferromagnéticos apresentam propriedades magnéticas que dependem de suas estruturas cristalinas, de suas composições químicas, de suas microestruturas e, consequentemente, do processamento, das técnicas de processamento. Na prática, as principais propriedades magnéticas são definidas através de ciclos de histerese, os quais representam as respostas dos materiais em termos de polarização magnética e indução magnética, quando são submetidos a variações de um campo magnético aplicado. Então, considerando o segundo quadrante da curva de J em função de H, a remanência expressa o campo retido por esses materiais após serem magnetizados. Já a coercividade intrínseca representa a resistência à desmagnetização desses materiais. Na curva de B em função de H, o BH máximo representa o produto de energia máximo, o qual, de forma resumida, expressa a performance dos ímãs. O neodímio é um dos elementos de terras raras mais importantes, visto que na década de 1980, foi desenvolvida uma liga à base de neodímio, ferro e bório, e que, desde então, é uma das principais ligas aplicadas na fabricação de ímãs permanentes. Quando comparadas a outras ligas à base de terras raras, por exemplo, como samário cobalto, samário ferro nitrogênio, a liga de neodímio e ferro-bório atrai a atenção do mercado, porque o neodímio é um dos elementos mais abundantes na crosta terrestre. Além disso, os ímãs de neodímio e ferro-bório apresentam elevados BH máximos, e com teores de elementos de terras raras relativamente baixos em suas composições químicas. Ou seja, essas ligas apresentam um custo-benefício favorável. Os ímãs de neodímio e ferro-bório são aplicados em motores elétricos, geradores eólicos, processamento de dados, entre outras tecnologias. Os ímãs de neodímio e ferro-bório são compostos majoritariamente pela fase neodímio 2, ferro 14 e bório 1, a qual também é conhecida como fase Fi. De modo esses ímãs podem ser classificados entre duas diferentes categorias, os sinterizados e os compostos. De modo geral, os ímãs sinterizados apresentam uma microestrutura composta por grãos da fase Fi, envoltas por uma fase fina, contínua e rica em neodímio. Já os compostos são fabricados através de particulados de neodímio, uma mistura de particulados de neodímio e ferro-bório e um ligante de baixo ponto de fusão. Ou seja, eles apresentam microestruturas com esses particulados dispersos em uma matriz do ligante de baixo ponto de fusão. Considerando esses ímãs, eles podem ser anisotrópicos, ou seja, quando as partículas passam por um alinhamento magnético durante a etapa de conformação, ou isotrópicos, quando eles não passam por esse alinhamento magnético. Vale ressaltar que essas imagens são desconsideradas as escalas. Então, esses ímãs de neodímio e ferro-bório, os sinterizados, podem ser fabricados por técnicas convencionais da metalurgia do pó
e, por isso, passam por etapas adicionais de processamento, como, por exemplo, a usinagem, trazendo, então, as linhas de produção custos mais elevados, sistemas morosos ou mesmo de desperdício de matéria-prima. Já os compósitos, por serem fabricados através de uma mistura de neodímio e ferro-boro com um ligante de baixo ponto de fusão, podem ser fabricados por técnicas como a moldagem por injeção ou a manufatura aditiva. A sinterização permite a fabricação de grandes lotes, mas com uma complexidade geométrica das peças relativamente baixa. Tanto a manufatura aditiva quanto a moldagem por injeção permitem um aumento dessa complexidade geométrica. No entanto, a manufatura aditiva, quando comparada à moldagem por injeção, apresenta vantagens se considerada uma produção de pequenos lotes em função de uma alta complexidade geométrica, visto que a moldagem por injeção pode apresentar moldes de altos custos e que só viabilizam o investimento da técnica se for considerado uma grande quantidade, um grande lote de produção. Quando comparados aos ímãs compósitos fabricados por moldagem por injeção, os ímãs compósitos fabricados por manufatura aditiva podem apresentar características semelhantes, principalmente no que diz respeito à redução de desperdício de material crítico e à redução da relação entre custo e peso. No entanto, esses ímãs compósitos, quando comparados aos fabricados por sinterização, ainda apresentam limitações referentes a propriedades magnéticas e propriedades mecânicas. A ISO STM 52900 de 2015 categoriza os processos de manufatura aditiva de acordo com o princípio de consolidação das camadas. Então, diante dessas técnicas de manufatura aditiva, trabalhos científicos publicados recentemente mostram uma evolução das propriedades desses ímãs, das propriedades magnéticas desses ímãs de elementos de terras raras fabricados por manufatura aditiva. No entanto, o foco desses trabalhos está na fabricação de compostos poliméricos e não metálicos. Os compostos metálicos, quando comparados aos poliméricos, podem apresentar vantagens, como, por exemplo, propriedades mecânicas mais resistentes à temperatura. Então, de acordo com a literatura consultada, há trabalhos que adotaram de técnicas de manufatura aditiva a laser para processar ligas de neodímio e ferro-boro, como, por exemplo, a técnica em fusão de leito de pó e a deposição por energia direcionada a laser. A técnica de deposição por energia direcionada a laser consiste em um feixe de laser que é direcionado à superfície de um material. Paralelamente, são conduzidos à região de processamento um material de adição e um gás de proteção. A figura A apresenta um sistema semelhante ao instalado na LMP, sendo que a alimentação de pó é feita de forma coaxial ao feixe de laser. Então, de forma resumida, conforme ilustra a figura B, a consolidação dos materiais é proveniente da interação do feixe de laser com o material de adição e o material onde é feita a deposição, sendo que, nessas condições, pode haver total ou parcial fusão dos materiais envolvidos. A técnica apresenta diversos parâmetros de processamento, como, por exemplo, a potência do laser, a velocidade de deslocamento, a altura e espessura de camada, espaçamento entre cordões, entre outros. Todos esses parâmetros influenciam no histórico térmico resultante de processamento, ou seja, os parâmetros podem ser adaptados a fim de que os perfis de solidificação sejam variados e então sejam alcançadas as microestruturas e as propriedades de interesse. Perante a complexidade da técnica, um grupo de autores publicou um artigo no ano de 2018 sobre a manufatura aditiva ou deposição por energia direcionada a laser de ligas de neodímio e ferro-boro. Esses autores estudaram influências do processo em termos de microestrutura e propriedades magnéticas. Na literatura, também são encontrados outros trabalhos que utilizaram da técnica para fazer a manufatura aditiva de materiais ferromagnéticos e de compostos de matriz metálica. No entanto, não foram encontrados trabalhos com uma abordagem conjunta da manufatura aditiva por deposição por energia direcionada a laser de compósitos metálicos à base de neodímio e ferro-boro, ou seja, surge uma lacuna tecnológica a ser preenchida. Então, feitas essas considerações, o objetivo geral do trabalho foi analisar o potencial do processo de deposição por energia direcionada a laser na manufatura aditiva de compósitos à base de neodímio, ferro-boro e estanho e ressaltar suas vantagens, desvantagens e direcionamentos tecnológicos para o desenvolvimento da abordagem técnica. Para alcançar o objetivo geral, foram definidos alguns objetivos específicos,
como, por exemplo, determinar o nível máximo da potência do laser para a manufatura aditiva dos compostos à base de neodímio e ferro-boro, definir parâmetros de razão de sobreposição lateral de cordões, número de cordões por camada, número de camadas e altura de camada, processar e caracterizar as densidades, microestruturas, fases cristalinas e propriedades magnéticas dos compostos à base de neodímio, ferro-boro e estanho, e indicar possíveis adaptações de condições de processo que favoreçam a melhoria das propriedades dos compostos fabricados. Os materiais e métodos foram divididos em 3 etapas. A primeira etapa foi referente à definição da janela de processamento da potência do laser. A segunda etapa foi referente à simulação e definição dos parâmetros de razão de sobreposição e altura de camada. E a terceira etapa foi referente à manufatura aditiva dos compostos à base de neodímio e ferro-boro. Na etapa 1, uma mistura de pós foi preparada, a qual então foi processada na forma de cordões individuais, e os resultados analisados em termos dos aspectos geométricos e microestruturais. Nessa etapa, o objetivo foi encontrar o nível da potência do laser passível à formação de cordões com uma microestrutura semelhante a um composto de matriz metálica, conforme ilustra essa imagem. Ou seja, essa etapa buscou determinar o nível da potência do laser em que fosse possível gerar a fusão do ligante de baixo ponto de fusão, preservando então os demais particulados. O material de adição dessa etapa foi uma mistura de pós composta por 80% em massa de ferro e 20% em massa de uma liga à base de estanho. Aqui, o estanho atua como ligante de baixo ponto de fusão e o material de pó de ferro foi adotado a fim de simular os particulados de neodímio e ferro-boro utilizados na última etapa. A mistura apresentou um D50 igual a 66 micrômetros, uma densidade aparente em torno de 3,4 gramas por centímetro cúbico e uma escoabilidade em torno de 24,8 segundos para 50 gramas de pó. Essa figura da direita apresenta a morfologia da mistura de pós. Visto que os pós apresentaram uma granulometria diferente, a análise de distribuição de tamanho de partículas da mistura de pós apresentou um perfil bimodal. Os materiais de substrato dessa etapa foram chapas de aço comum e chapas de aço comum revestidas com uma camada de estanho, conforme ilustra essa imagem. Para o processamento dos cordões individuais, foram definidos alguns parâmetros fixos de processo, os quais estão listados nessa tabela da esquerda. O parâmetro variável foi a potência do laser. Os cordões foram depositados em 2 diferentes substratos, sendo que os cordões depositados sobre o estanho tiveram uma variação de potência entre 60 e 200 watts, e os cordões depositados sobre o aço, variações de potência entre 300 e 800 watts. Para cada nível de potência, houve 3 repetições. Para a caracterização dos resultados, esses cordões foram seccionados em suas regiões centrais, no sentido de comprimento dos cordões, e essas seções passaram então por processos convencionais de metalografia e foram analisados por microscopia eletrônica de varredura. As imagens de MEV foram utilizadas para que fossem feitas as medições das propriedades geométricas, ilustrada nessa figura da direita, ou seja, a largura, a altura e as áreas das seções transversais dos cordões, sendo que essas dimensões foram medidas através do software ImageJ e os resultados avaliados através de análise de variância. As análises de MEV também serviram para as análises microestruturais, assim como também foram feitas análises por espectroscopia por energia dispersiva, o EDS. Na segunda etapa, que é a etapa referente à simulação e à definição dos parâmetros de razão de sobreposição e altura de camada, foi utilizado um programa desenvolvido no software MATLAB pelo Wolf no ano de 2017. Para essas simulações, foi tido como os principais dados de entrada as médias de área e largura definidas na seção 1. Então, foram feitas 3 simulações. A primeira simulação buscou variar diferentes funções geométricas a fim de definir qual delas melhor representava o perfil geométrico das seções transversais dos cordões definidos na etapa 1. A segunda etapa buscou variar diferentes percentuais de razão de sobreposição a fim de definir qual deles resultava em uma largura de camada simulada em torno de 10 milímetros. A terceira simulação buscou variar diferentes números de camadas a fim de definir qual deles resultava em uma seção transversal simulada, uma altura máxima em torno de 7 milímetros. Então,
o parâmetro de altura de camada foi calculado através da razão entre essa altura máxima pelo respectivo número de camadas. Os critérios de seleção e definição de uma largura simulada em torno de 10 mm e uma altura máxima simulada em torno de 7 mm foram baseados nos requisitos dimensionais para as medições das propriedades magnéticas no estereosígrafo. Na terceira etapa, foi preparada uma nova mistura de pós, a qual foi processada pela técnica de manufatura aditiva, e os resultados analisados em 5 diferentes aspectos, os quais são mais detalhados a seguir. Nessa etapa, o objetivo foi avaliar as influências do processo e definir adaptações para a melhoria das propriedades dos compostos fabricados. O material de adição dessa etapa foi composto por uma mistura de pós, sendo que 80% em massa foi do material em pó de neodímio e ferro-boro e 20% em massa foi do material em pó de estanho. Aqui, o estanho também age como ligante de baixo ponto de fusão. A mistura de pós apresentou um D50 igual a 39 micrômetros, uma densidade aparente em torno de 4 gramas por centímetro cúbico e uma escoabilidade em torno de 21,5 segundos para 50 gramas de pó. Essa figura da direita ilustra a morfologia da mistura de pós. Aqui, os materiais também apresentaram granometrias diferentes, ou seja, a análise de distribuição de tamanho médio de partícula também apresentou um perfil bimodal. O material de substrato nessa etapa também foi uma chapa de aço comum revestida com uma camada de estanho. No entanto, quando comparados à etapa 1, esses substratos tiveram algumas alterações dimensionais. Para a deposição dos componentes tridimensionais, foram definidos parâmetros de processamento fixos, os quais estão listados nessa tabela da direita. Nessa etapa, o parâmetro variável também foi a potência de laser, sendo que as potências foram variadas entre 90 e 120 watts. Para cada nível de potência, foram feitas 3 repetições. Essa figura da direita ilustra a estratégia de deposição adotada, que foi a unidirecional. Foram depositados 7 cordões por camadas, sendo que, no total, foram depositadas 9 camadas. Para a caracterização dos resultados, dos aspectos geométricos e de deposição, foi utilizado um paquímetro digital a fim de medir a largura, o comprimento e a altura dos componentes tridimensionais depositados. As densidades foram medidas através do princípio de Arquimedes e com o auxílio de uma balança de precisão, sendo que os resultados foram avaliados por análise de variância e também foram feitos testes T de comparação entre médias. Para análise das propriedades magnéticas, as amostras foram magnetizadas em um magnetizador de pulso. Posteriormente, elas foram embutidas em uma resina polimérica e, então, tiveram suas propriedades magnéticas medidas no estereosígrafo através da curva de J em função de H, sendo que, nos resultados, apenas as coercividades intrínsecas das amostras foram consideradas. Para análise das estruturas cristalinas, foram usinadas seções transversais e longitudinais das amostras, conforme ilustra essa figura. Então, essas fatias foram moídas por almofariz e pistilo, e o pó resultante foi conduzido à difração de raio-x. Para análise da microestrutura, as amostras foram seccionadas em suas seções transversais e longitudinais, conforme ilustra a figura, sendo que essas seções passaram, então, por um processo convencional de metalografia e, então, foram feitas análises de MEV e EDS. Os equipamentos de processamento da etapa 1 e da etapa 3 foram uma fonte laser da empresa IPG, um sistema alimentador de pó da empresa GTV, um sistema de movimentação por controle numérico da empresa Siemens e um cabeçote de soldagem da empresa Precitec e um bocal de clearing desenvolvido no Fraunhofer ILT. A partir de agora, são apresentados os principais resultados. Conforme ilustra essa figura, o processamento com as potências do laser de 60 e 90 watts não resultaram cordões, ou seja, a energia depositada por esses níveis de potência não foram elevadas o suficiente para gerar uma poça de fusão no substrato de estanho. A potência de 120 watts trouxe indícios de que a energia térmica por ela gerada alcançou a faixa de transição entre o estado sólido e líquido do estanho.
processamento com esse nível de potência gerou cordões, mas os cordões tiveram variações de comprimento entre as suas repetições. Ou seja, no início do processo, não houve a formação de uma poça de fusão. No entanto, ao longo da deposição dos cordões, o substrato absorveu energia até que atingiu um patamar de temperatura que foi elevado o suficiente para formar a poça de fusão e, então, consolidar os cordões. Da mesma figura, pode ser observado que, a partir de 150 watts, todos os cordões foram depositados com comprimentos constantes. As análises de média, das médias de largura, altura e área das seções transversais dos cordões, mostraram que, de forma geral, essas médias são diretamente proporcionais à potência do laser. Isto porque, quanto maior a potência, maior a eficiência de captura de pó do processo. No entanto, as análises de variância mostraram que há diferenças estatisticamente significativas apenas para as médias de largura dos cordões depositados sobre aço e para as médias de área dos cordões depositados tanto sobre o aço quanto sobre o estanho. Conforme ilustra essas imagens de MEV, os cordões processados com 150 watts formaram uma microestrutura semelhante a um compósito de matriz metálica, ou seja, partículas de ferro foram parcialmente preservadas e dispersas em uma matriz rica em estanho. Em outras palavras, a energia térmica gerada por esse nível de potência possibilitou a fusão do estanho e a preservação do ferro. Dessa mesma figura, pode ser observado que há perfis de difusão entre as interfaces de contato entre os particulados de ferro e a fase contínua rica em estanho. A análise de mapeamento de elementos químicos feita por EDS também revela que, quanto menor a potência, maior é a característica de obtenção de uma microestrutura semelhante a um composto de matriz metálica, ou seja, com essas partículas de ferro dispersas numa fase contínua e rica em estanho. Então, considerando que na manufatura de compósitos de neodímio e ferro-boro há o interesse de processar as matérias-primas com o menor aporte térmico possível, a fim de evitar os danos da fase FI, e que as deposições com 120 watts alcançaram a faixa de transição do estado sólido-líquido do estanho, foi definido que o limite máximo da potência do laser para os experimentos de manufatura aditiva dos compostos seria igual a 120 watts. Feitas essas considerações, foram efetuadas as simulações. A avaliação e definição dos parâmetros de razão de sobreposição e altura de camada tiveram como os principais dados de entrada as médias de área e largura dos cordões de 150 watts. Então, conforme ilustra essa figura da direita, as simulações com as diferentes funções geométricas mostrou que a parábola é a função geométrica que melhor define o perfil geométrico dos cordões processados. Isto porque a sobreposição dos perfis simulados em relação aos perfis processados gerou sobreposições sem grandes desvios. Também pode ser percebido que a altura do perfil simulado em comparação à altura do perfil processado não apresenta grandes diferenças. Conforme ilustra essa figura da direita, as simulações com os diferentes percentuais de razão de sobreposição mostraram que os percentuais de 20% e 25% resultaram em uma largura de camada maior do que 10 milímetros. Já as simulações com percentuais de 35% e 40% resultaram em larguras simuladas menores que 10 milímetros. A razão de sobreposição simulada com 30% mostrou que a largura da camada simulada foi em torno de 10 milímetros. Sendo assim, foi definido que a razão de sobreposição de 30% seria um dos parâmetros para a manufatura aditiva dos compósitos neodímio e ferro-boro. Conforme ilustra essa outra figura, as simulações com os diferentes números de camadas revelou que, para atingir uma altura máxima da seção transversal simulada, foi necessário o dado de entrada igual a 9 camadas. Então, foi definido que a altura de camada seria calculada por essa altura máxima, que foi igual a 7,3 milímetros, dividido pelo número total de camadas, que foi igual a 9.
gerando, então, um parâmetro de altura de camada igual a 0,80 milímetros. Esse parâmetro também foi definido como um parâmetro para a manufatura aditiva dos compósitos. Feitas todas as simulações e definições dos parâmetros, foi iniciada, então, efetuada, a etapa de manufatura aditiva dos compósitos. Essa figura da direita apresenta os resultados das deposições em função dos diferentes níveis de potência utilizados e das suas repetições. Conforme mostra a figura, é possível observar que, quanto maior a potência, menor foram as variações de forma. Ou seja, as análises das dimensões de altura, largura e comprimento efetuadas pelo paquímetro mostraram que, em termos de largura e comprimento, não há variações significativas dessas médias. No entanto, as médias de altura sofreram uma variação significativa, sendo que os componentes processados com maiores potências tiveram maior altura. Dessa figura, também é possível observar que as amostras processadas com 90 watts foram as que sofreram as maiores variações, gerando, então, um maior desvio padrão e o erro na média. Essa figura mostra as médias de massa e densidade em função dos diferentes níveis de potência utilizados. Das mesmas figuras, pode ser percebido que, quanto maior a potência, maiores foram as médias de massa e maiores foram as médias de densidade. As médias de massa variaram de um mínimo de 3,40 gramas para as amostras processadas com 90 watts e uma média máxima em torno de 6 gramas para as amostras processadas com 120 watts. Já as médias de densidade variaram entre o mínimo em torno de 6,3 gramas por centímetro cúbico para as amostras processadas com 105 watts e um máximo de 6,6 gramas por centímetro cúbico para as amostras processadas com 120 watts. Esses resultados essas variações de massa e densidade podem ser relacionados com o fato de que, quanto maior a potência, maior a eficiência de captura de pó do processo. Considerando uma velocidade de deslocamento do cabeçote contínua e uma taxa de alimentação também constante, a máxima eficiência de captura de pó calculada foi representada pelas médias de 120 watts, que teve uma eficiência de captura de pó igual a 16,22%. As análises de variância mostraram que as médias de massa e densidade, as análises de variância das médias de densidade e de massa revelaram que a hipótese de que todas as médias são iguais pode ser rejeitada. E, no entanto, os testes de comparação entre médias revelaram que as médias de 90 e 105 watts são iguais. Os resultados de densidade relativamente maiores para as amostras processadas com 120 watts podem ser relacionados com o fato de que, quanto maior a temperatura, maior a energia depositada e, quanto maior a potência, maior a energia depositada e maior a temperatura resultante do processo. Então, maior é a coalescência dos materiais e menor é o nível de porosidade no volume das amostras. Após as amostras serem magnetizadas, as amostras de 90 e 105 watts retiveram o campo, visto que permaneceram aderidas a uma superfície metálica vertical. Mas, quando elas foram analisadas em termos das curvas de J em função de H, foi observado que houve uma perda significativa das propriedades magnéticas para todos os níveis de potência. Então, surgiu a hipótese de que, para todos os níveis de potência, o aporte térmico foi elevado o suficiente para gerar uma degradação significativa da fase φ. No entanto, conforme ilustra a figura B, pode ser percebido que a coercividade intrínseca é inversamente proporcional à potência. Isto porque a amostra de 90 watts resultou numa coercividade intrínseca em torno de 23,5 kPa/m e a amostra processada com 120 watts resultou numa coercividade intrínseca em torno de 9,5 kPa/m. Ou seja, quanto menor a potência, menor é o histórico térmico resultante no processamento e maior é a fração da fase φ preservada no volume das amostras. Conforme ilustra essa figura, as amostras processadas por laser, quando comparadas a uma referência, que é composta pela mistura de pós não processada pelo laser, demonstraram perfis de difração com
com diferentes picos. Ou seja, essas análises provam que as amostras tiveram degradação e decomposição da fase Φ, sendo que essa decomposição da fase Φ traz às amostras uma menor fração da fase Φ e, consequentemente, menores propriedades magnéticas, conforme foram observados nas curvas de J em função de H. Essa decomposição da fase Φ pode ser produto de reação entre os particulados de neodímio e ferro-boro, o ligante de estanho e a atmosfera de processo. Então, esses novos picos que surgiram nos perfis de difração das amostras processadas a laser, quando comparados à referência, podem ser relacionados com fases de óxido neodímio, ou fases contendo neodímio e estanho, ou fases contendo ferro e estanho, ou mesmo ferro-alfa. Essas análises obtidas por MEV mostram que os perfis microestruturais das amostras podem ser divididos em regiões inferiores, intermediárias e regiões superiores. Quando comparadas às regiões inferiores, a região superior e a intermediária mostrou uma significativa degradação da fase Φ. Então, essas imagens obtidas por MEV, essas imagens da região intermediária e da região superior, vão ao encontro das análises efetuadas por difração de raio-x e das perdas magnéticas observadas nas curvas de J em função de H. No entanto, as regiões inferiores das amostras mostraram microestruturas semelhantes a compostos de matriz metálica, ou seja, com particulados parcialmente preservados, particulados de neodímio e ferro-boro parcialmente preservados e dispersos em uma matriz rica em estanho. Essas características microestruturais foram possíveis nessas regiões porque o substrato atuou como um dissipador de calor, promovendo então uma maior taxa de resfriamento e preservando uma maior fração dos particulados e da fase Φ. Essa figura da esquerda apresenta uma análise de EDS efetuada na microestrutura da região inferior da amostra de 90 watts. A análise de EDS mostra que, de fato, a fase Φ foi preservada nessas regiões, visto que os percentuais em massa de neodímio e ferro analisados pelo EDS são correspondentes aos percentuais de neodímio e ferro das composições químicas originais do material em pó de neodímio e ferro-boro. Esses perfis microestruturais também foram mantidos nas potências de 105 e 120 watts, conforme ilustra essa figura da esquerda. Essas microestruturas também apresentaram particulados de neodímio e ferro-boro parcialmente preservados e dispersos numa fase contínua de estanho. Essas figuras da esquerda também mostram que podem ser observados perfis de difusão nas interfaces de contato entre os particulados e a fase contínua e rica em estanho. Essas imagens também mostram que também indicam que houve formação de óxido neodímio, visto que as análises de EDS apresentam tanto neodímio quanto oxigênio em posições semelhantes. Essas imagens ilustram as seções longitudinais das amostras de 90, 105 e 120 watts. Conforme mostram essas figuras, pode ser concluído que os perfis microestruturais também foram distribuídos de forma constante ao longo do sentido de deposição dos cordões. As mesmas figuras mostram que a porosidade foi mais concentrada nas regiões de interface entre os cordões. Essas regiões de interface entre os cordões na amostra de 90 watts são características por possuir regiões concentradas em ferro, com essa coloração mais cinza, sendo que as amostras de 105 e 120 watts apresentam essas regiões de intersecção com regiões ricas em neodímio e estanho, apresentando regiões então mais claras. Então, por fim, essas ampliações, as ampliações de MEV realizadas nessas regiões destacadas, resume o perfil microestrutural de cada nível de potência utilizada, sendo que nas amostras de 90 watts, as amostras de 90 watts foram as únicas amostras que mostraram uma determinada fração da fase Φ dispersa ao longo dos eixos de fabricação. Então, as conclusões. Potencial da técnica de manufatura aditiva dos compósitos de neodímio e ferro-boro por deposição por energia direcionada a laser utilizaram experimentos com uma janela ampla da potência do laser.
apesar de que, considerando então que apenas as potências receberam variações e foram mantidos todos os outros parâmetros de processo fixos, as amostras foram processadas com variações proporcionais de energia. Ou seja, os resultados dessa dissertação podem ser utilizados como inferências de comparação para a sequência da pesquisa. A primeira etapa do trabalho mostrou que a utilização do estanho como ligante e substrato, em conjunto com o processamento de cordões com potências em torno de 120 a 150 watts, é possível de resultar cordões com microestruturas compostas semelhantes a compostos de matriz metálica. Então, foi definido que a potência do laser em torno de 120 watts seria o limite máximo definido para a terceira etapa, visto que essa potência alcançou a faixa de transição entre o estado sólido e líquido do estanho. Na segunda etapa, referente às simulações, foi percebido que a função geométrica da parábola é a que melhor define o perfil geométrico dos cordões processados. Então, foram definidos como parâmetros de processo uma razão de sobreposição igual a 30%, um número de camadas igual a 9 e uma altura de camada igual a 0,81 milímetros. E pôde ser concluído que as simulações permitem experimentos mais assertivos e também econômicos. A terceira etapa foi referente à manufatura aditiva com as variações de potência do laser. Foi percebido que, em termos de aspectos geométricos e de densidade, os resultados foram mais promissores quando as amostras foram processadas com um maior nível de potência, visto que as médias de densidade variaram entre o mínimo de 6,26 para a média de 105 watts e um máximo de 6,6 para as médias de 120 watts. Então, foi observado que, independente da potência do laser, todas as amostras apresentaram uma perda significativa do desempenho magnético. Mas foi observado que a coercividade intrínseca foi inversamente proporcional à potência do laser, visto que as amostras de 90 watts apresentaram uma coercividade intrínseca em torno de 23,5 kA por metro, e as amostras processadas com 120 watts apresentam uma coercividade intrínseca em torno de 9,5 kA por metro. As análises de DRX e MEV mostraram que essas perdas de propriedades magnéticas estão relacionadas com a degradação da fase φ, isto porque as amostras foram processadas com um elevado histórico térmico e também na presença de oxigênio contido na atmosfera do processo. Então, é concluído que a atual combinação de parâmetros não é apta à produção de ímãs compósitos de neodímio e ferro-boro. No entanto, ainda pode ser considerado que a técnica possui potencial de aplicação, principalmente porque nas primeiras camadas houve uma preservação dos particulados de neodímio e ferro-boro, então houve uma maior fração da fase φ. Esses perfis microestruturais foram possíveis porque o substrato atuou como um dissipador de calor, possibilitando então maiores traços de resfriamento. Outras características vantajosas puderam ser observadas, como, por exemplo, as áreas centrais dos cordões apresentaram boa adesão metalúrgica entre os particulados de neodímio e ferro-boro e a matriz rica em estanho, e também nessas regiões centrais dos cordões foi observado um baixo nível de porosidade. Então, para reduzir o histórico térmico resultante do processamento e, consequentemente, reduzir a degradação da fase φ, foram indicadas possíveis adaptações de processo, como, por exemplo, processar as matérias-primas com o controle da potência ao longo das deposições das camadas. Ou seja, cada camada pode ser processada com nível de potência inferior ao utilizado na camada inferior. As matérias-primas também podem ser processadas com maiores velocidades de deslocamento do cabeçote. O intuito aqui, então, seria reduzir o tempo de interação entre o feixe de laser e as partículas e aumentar as taxas de resfriamento. As matérias-primas também podem ser processadas em atmosfera inerte, reduzindo, então, a probabilidade de oxidação dos elementos de terras raras, assim como também pode ser utilizado um laser de maior diâmetro focal, a fim de reduzir a densidade de energia do processo. Outra ideia também que surgiu é recobrir os particulados de neodímio e ferro-boro com uma substância metálica,
a fim de reduzir os perfis de difusão entre esses particulados e a matriz rica em estanho. Além dessas sugestões, foram definidas outras sugestões para trabalhos futuros, como, por exemplo, aprofundar a análise das influências e otimizar os parâmetros de processo em termos de aspectos geométricos, de densidade e de propriedades magnéticas, estudar a influência do processamento com matérias-primas de neodímio e ferro-bório de maior diâmetro médio de partícula, explorar a possibilidade de utilização de um ligante metálico com menor ponto de fusão, analisar a influência de diferentes lasers e comprimentos de ondas na absorção de energia do pó de neodímio e ferro-bório, otimizar parâmetros de processo com o intuito de aumentar a eficiência de captura de pó, analisar a viabilidade de reuso dos pós que não foram convertidos em cordões ou camadas, executar experimentos de manufatura aditiva para geometrias de paredes finas e também explorar a capacidade de variação da taxa de alimentação de pó do processo, fabricar componentes tridimensionais com gradientes de composição química. Deste mestrado, foram efetuadas 6 publicações, as quais delas 5 foram em congressos e uma foi em periódico, na revista Journal of Laser Applications. Há expectativas ainda de que surjam novas publicações, por exemplo, com o conteúdo dessa dissertação, publicações referentes a deposições de ligas de lantânio, ferro, silício e estanho, também desenvolvidas durante o mestrado, e também publicações com caracterizações de laser claring de ferro, estanho e prata. Há também expectativas de que surjam publicações dos experimentos que vêm sendo desenvolvidos aqui no Fraunhofer IWS de Dresden, como, por exemplo, essa imagem, que é uma deposição de ligas de lantânio, ferro, silício e estanho. Eu queria agradecer de coração a minha família e a Beatriz por todo o apoio durante esses dois anos e meio de mestrado, e não só durante o mestrado, mas como também em todas as decisões da minha vida. Eu amo muito vocês. Muito obrigado. Agradeço também aos meus orientadores pelo conhecimento compartilhado. Agradeço à banca avaliadora pela atenção e pela disponibilidade. Aos demais professores do Departamento de Engenharia Mecânica, professor Klein, professor Xavier, professor Rolf, professor Binder, o professor Cristiano Teixeira também, lá da UFSC de Blumenau. Agradeço a todos os meus amigos pela motivação. Agradeço de coração também a toda a equipe da LMP, em especial Adriano Pereira, por ter me auxiliado nos experimentos. Agradeço a toda a equipe do Magma por ter me recebido de braços abertos e ter me ajudado muito nas questões dos materiais ferromagnéticos. Agradeço toda a equipe do LabMat pela hospitalidade e pela disponibilidade de caracterização de alguns resultados. Ao LabSolda, pelo auxílio na preparação dos substratos. Ao POSMEC, por toda a organização, ao CNPq, pela bolsa de mestrado, e ao Fraunhofer IWS, por ter abraçado a ideia e investido na continuidade da linha de pesquisa. Seria isso, queria agradecer a atenção de todos, espero que tenham gostado, e finalize então a apresentação.